Boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo, vídeo de número 177, dia 30 de 9 de junho, já acabou o dia, meia-noite, acabou. E o tema do vídeo é o Evangelho de Judas Iscariotes. Você não ouviu errado, é o Evangelho de Judas Iscariotes. Pois bem, antes de explicar o que significa isto aqui, sei que quem estudou teologia ou gosta dessas matérias certamente conhece muito mais do que o que eu pretendo falar aqui sobre isso, né? Mas há dois textos na Bíblia que eu gostaria de poder meditar, falar com vocês antes de qualquer assunto. É o que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E assim apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para remissão de pecados. Bem, esse é o princípio do Evangelho, como nós conhecemos. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 6 em diante, eu vou ler com brevidade, em que ele diz o seguinte, sobre a inconsistência dos Gálatas, falta de firmeza, em que ele diz: eu maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho que não temos anunciado, seja anátema. Bem, somente até aqui eu poderia continuar, mas somente aqui já dá. Eu disse Evangelho de Judas Iscariotes, né? Tem também, ele é um apócrifo e também tem outros apócrifos, né? Como o Evangelho de Filipe, de Tomé. Tomé é aquele que duvidou e só creria se pusesse a mão no lugar do cravo, da lança. Tomé, pois é. Esse Evangelho de Judas Iscariotes se atribui o escrito aos autores gnósticos do ciclo da meados do século II, com 26 páginas, que conta a versão de Judas na sua relação interpessoal com o Senhor dentro do contexto do Evangelho. Agora, veja só, Judas dá matéria-prima para que alguém escreva um Evangelho com 26 páginas. Tem coisas ali mirabolantes, não é? Em que Judas explica por que ele traiu o Senhor, que aquilo estava de acordo com o que Jesus realmente queria que acontecesse e tal. Nem vou continuar para ninguém se sentir prejudicado aí. Pois bem, por que eu resolvi falar sobre este assunto? Porque eu vi o vídeo, mais ou menos já está passando quase um ano, o tempo passa muito depressa. Um pastor de uma igreja exponencial daqui de São Paulo, uma igreja tradicional, porém moderna, não é? Que eles chamam de pentecostal, avivada, seja lá o que for, em que esse pastor, e reconhecidamente como um grande teólogo, disse que Jesus, e pregou isso o tempo todo, que Jesus tinha dado uma cantada na mulher samaritana, que os discípulos chegaram lá, está lá no capítulo 4 de São João, e que os discípulos chegaram lá, isso é interpretação dele, não é o que está escrito não, que os discípulos chegaram e acharam estranho ele conversando com uma mulher e tal, aquela coisa toda. E eu achei aquilo um escândalo, não é? Não podia achar outra coisa. E questionei com pessoas amigas que congregam lá, disseram: não, pastor, ele só falou alguma coisinha assim. Não, mas eu vi o vídeo inteiro e no final ainda ele, né, reforçou a ideia do que estava falando, de que Jesus realmente tinha dado cantada na mulher samaritana. Então, o que eu quero alertar com isso, ou dizer com isso?
que infelizmente já se formou um outro evangelho que não é este evangelho. Eu quero considerar este evangelho não apenas o que contém os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, porque eu não considero ele completo em si mesmo, fora as cartas de Paulo, a própria epístola de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. Então, no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas também, por interesse de alguém, enfim. Mas escreveram, e percebam que toda a epístola paulina, todas as cartas do Novo Testamento, eles reforçam tudo aquilo que está dentro dos evangelhos, inclusive com referências o que estava já predito pelos profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E a gente até vê, por exemplo, a pregação de Estevão, na sua defesa, né, no final da sua vida, já sendo ameaçado para morrer apedrejado, e ele contou desde os tempos de Abraão, quando saiu de Padã Arã, e falando sobre o que a Bíblia representava e apontava para Jesus, e concluiu seu discurso dizendo: hoje isto se cumpriu entre nós, e foi apedrejado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê, porque quando eu li este assunto aqui, o que mais me chamou também a atenção é que não apenas teólogos católicos valorizam muito esse escrito e discutem muito em cima dele, mas também teólogos chamados cristãos, pastores e pastoras, que se dedicaram a se debruçar em cima, certamente, desses e outros apócrifos, para discutir e questionar e confrontar os 4 evangelhos. E tem gente que faz isso hoje assim, não é? Inclusive lá em Apocalipse, no último capítulo, está escrito lá que se alguém tirar alguma coisa deste livro, Deus tirará também da sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar alguma coisa nele, Deus acrescentará as pragas escritas lá nele. Então o que acontece? Não há o que acrescentar, não há o que tirar, nem se deve tirar. O evangelho é completo, é perfeito, é pleno, é exatamente aquilo que a gente lê aqui. E eu até digo que esses apócrifos, tanto quanto os do Antigo Testamento também, Tobias, Macabeus e outros mais, são assuntos que, na verdade, interessam, eu acredito, para quem é estudante de teologia, e só dentro do ambiente acadêmico é o que vai interessar, porque vai dar à pessoa uma vasta compreensão histórica desses acontecimentos, nada mais além disso. Então, quer dizer, sair a público, querer pregar e tomar referências, até isso é um absurdo, não é? Eu só estou usando aqui porque, por conta dessa investida desse pastor, ao dizer tamanho absurdo acerca do Senhor. E a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm procurando descobrir a vida de Jesus depois dos 7 anos, na sua juventude, na sua mocidade, e escrevem tantas coisas, pura especulação. O que a gente sabe foram aqueles momentos que Jesus esteve no meio dos doutores, depois a sua mãe o procurou, voltaram para sua casa lá em Nazaré, e aí Jesus reaparece no cenário contemporâneo, já com seus 30 anos de idade. Quer dizer, todo o tempo praticamente da sua vida vivida de maneira pública, ostensiva, se deu entre os 30 e os 33 anos. E é o que a gente conhece. Então, o que foge disso é pura especulação, não se deve dar crédito nem confiança para absolutamente nada do que se diga a respeito. Mas tem muitos pregadores, às vezes até nas igrejas nossas aparecem alguns, pensadores aí do absurdo, não é? Que pregam coisas que não estão escritas na Bíblia. Não estão escritas na Bíblia. Então foi por isso que Paulo disse aos Gálatas, porque eles estavam entre o judaísmo, os judaizantes, e sendo envolvidos pela teologia judaizante, e não somente eles, e Paulo questionou por como é que eles
tão rapidamente tivessem deixado o verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Ele estava maravilhado, porque tão depressa eles tinham passado daquele que vos chamou pela graça, Cristo, para um outro evangelho. Esse outro evangelho também inclui não apenas esses absurdos apócrifos, mas inclui também todo tipo de ensinamento que não está embasado nos 4 evangelhos, nas cartas paulinas, porque extraem lá do Antigo Testamento fatos e alguns acontecimentos, contextualizam de maneira errada para hoje, para poder arrastar para si pessoas com o único objetivo que nós já sabemos qual é, nem preciso repetir aqui. Então, nesse caso, meus queridos, precisamos tomar muito cuidado, porque não existe outro evangelho, não há nada além do que está escrito, e tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e não precisamos correr para parte alguma. Temos convicção de tudo aquilo que aprendemos da palavra do Senhor e somente nela. Uma certa ocasião, um jovem teólogo confrontou-me sobre um assunto bíblico e fomos discutindo até que ele disse: o senhor é muito raso, o senhor não sai da Bíblia. Mas eu nem posso sair da Bíblia, e se sou raso por permanecer na Bíblia, serei sempre raso. Não quero nada mais além daquilo que já tenho aprendido na palavra do Senhor, e aceito qualquer confrontação, pode vir, sem qualquer propósito, sem qualquer vaidade e sem grosserias também. Quando as pessoas tentam trazer certos absurdos para os nossos arraiais, estou pronto a defender sim a verdade da palavra de Deus pela verdade, pois nada se pode contra a verdade, senão pela verdade, e a palavra de Deus é sempre a verdade. Portanto, meus queridos, muito cuidado. Tem muita gente que deixa nossas igrejas, que acha os ensinos fracos, aquelas coisas. Até eu disse dia desses para um colaborador, um colega de trabalho, amigo, que congregou comigo quando passou em uma igreja, e hoje trabalha comigo, e eu disse sobre pregações e tal, até brinquei, disse assim: não, mas é melhor do que ficar ouvindo esses pastores repetindo sempre as mesmas coisas, não é? E disse: não, mas é verdade. Falei: pois é, mas Paulo disse que não me canso de falar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Então, quem é que inventa coisas? Quem tem interesses escusos. Porque quem não tem interesse, quem tem interesse somente na alma do ser humano, na salvação do ser humano, fica na Bíblia, não busca invenção, não tem necessidade. Então é a palavra de Deus que nos ensina. E Paulo tinha dito, quando se despediu lá dos anciãos de Éfeso, lá pelo capítulo 20 de Atos, ele disse: olha, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Cuidado! Nem tudo que parece belo, barulhento, com aparência de glorificações, etc., pode estar de acordo com a palavra do Senhor. Beijo a todos, Deus vos abençoe, no nome de Jesus.